Eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória descer e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado na cruz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Meus queridos, estava completando 17 anos quando entrei pela primeira vez, já como adolescente, porque criança eu já tinha ido na igreja batista, na primeira igreja batista em Bauru, levado pela minha saudosa tia da Guimar. Mas depois nunca mais soltei. Quando entrei na minha adolescência, já agora jovem, com 17 anos, eu entrei levado pela minha saudosa tia, meu Deus, me fala a memória dela, tão querida. Eu entrei para participar de um culto, e pela primeira vez eu ouvi este hino. E no final daquela noite, daquele culto, eu, muito envergonhado, levantei a minha mão direita e aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Queridos, até aqui não foi fácil. Muitas lutas, muitas dificuldades.
mesmo querendo fazer as coisas certas, errava. Mesmo querendo fazer o que a Bíblia me ensinava, entristeci muitas pessoas. Mesmo depois do meu casamento, entristeci minha esposa com atitudes assim, sem levar em consideração o quanto ela me amava, o quanto ela cuidava de mim, meus parentes. Eu creio que as minhas irmãs, quando lembram de um tempo, do tempo passado, elas podem imaginar, puxa vida, O Vanderlei, mesmo sendo crente, às vezes não agia como tal. Mas à medida que o tempo foi passando, o Espírito Santo foi me amadurecendo. E eu posso declarar hoje, meus queridos, que eu era cego. Mesmo com os 2 olhos, eu era cego. Não enxergava o grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas hoje eu posso dizer que em Jesus eu procuro viver a nova vida que Ele conquistou para mim. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem sabe nesta noite, você refletindo, fazendo uma reflexão, fazendo uma revisão de vida, você chega à conclusão que precisa voltar a caminhar olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amados, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 15. Aí você diz, mas eu nem sei onde fica esse livro aí. Vai procurando, meu querido. Você vai no Velho Testamento, você vai dando uma olhada para trás, tem 1 Crônicas, Samuel, Reis, e você vai chegar em 2 Crônicas. Mas não fique preocupado, eu vou estar fazendo leitura, são 3 versículos, e com certeza você vai guardar. Caso contrário, você anote aí num papel, 2 Crônicas, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Depois você vai ler, e você vai ser muito edificado com a leitura completa deste texto. Diz assim a palavra de Deus. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Pai querido, eu preciso mais do que nunca da direção do Teu Espírito Santo, para que eu não venha falar de mim, mas que eu seja instrumento vivo em Tuas mãos, para poder ensinar a Tua palavra, para poder declarar a Tua palavra. Pai, que nesta noite nós possamos romper definitivamente com o nosso passado. Pai, um passado muitas vezes, lutas, dificuldades, decepções, traumas, mas Jesus veio para nos dar a liberdade. E se nós aceitarmos Jesus, verdadeiramente seremos livres. Pai, ajuda-me a transmitir a Tua palavra. Espírito Santo, faça com que cada um que esteja me ouvindo nesta noite possa entender e compreender o recado que Deus quer para nós nesta noite. Oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Queridos,
povo de Israel era composto de 12 tribos, sendo que dessas 12 tribos, uma tribo foi separada só para tratar das coisas de Deus, que eram chamados levitas, que não era só cantar, mas todo o trabalho de armar a tenda, né, de preparar o altar para o sacrifício, tudo isso era feito pelos levitas. Quando o Estado de Israel se estabeleceu na terra prometida, o povo de Deus, depois de passado algum tempo, eles desejaram o rei e rejeitaram o próprio Deus dirigindo através dos profetas. E aí o primeiro rei foi Saul. Saul reinou, depois Deus levantou Davi, tirou Saul, levantou Davi, depois de Davi levantou Salomão. E Salomão, quando estava prestes a morrer, ele percebeu que havia um certo desejo aí dos seus filhos de querer assumir o reinado. Por fim, houve lá uma discussão e Israel acabou se dividindo em duas partes, vamos assim dizer. Duas tribos receberam o nome de Reino do Sul, ou tribo de Judá. As 10 demais tribos receberam, né, o nome de Reino do Norte, ou, né, o Israel. Então ficou Judá e Israel. O Reino do Norte, ele foi dirigido por reis maus, reis que não buscaram a Deus, reis que tiveram dificuldades, reis que caminharam buscando fazer o seu próprio alvo, ou aquilo que eles próprios estabeleceram. Mas agora nós estamos aqui diante de um rei chamado Asa. Até então, o avô de Asa, Roboão, havia se afastado dos caminhos de Deus. Veio o filho de Roboão, como diz o texto aqui, Abias também fez o que era mal ao Senhor. E o reino foi de mal a pior. Quando Asa assume o reinado, Asa assumiu o reinado com muitas dificuldades, um povo muito idólatra, um povo onde muitas adorações eram movidas assim, à prostituição, muitos Deus, Baal, exigia muitos sacrifícios de pessoas humanas, de crianças. Azerá também era uma deusa que exigia muito sacrifício, ou seja, muito sexo. Amados, vocês pensam que as coisas que vocês veem hoje é coisas novas? Não, já vem do passado, porque está no coração do homem. Quando ele não caminha com Deus, ele faz apenas o que os instintos da sua carne pedem. Mas o que eu quero deixar para vocês hoje, o que a palavra de Deus nos ensina, é que para nós rompermos com o passado, é que para nós tomarmos uma posição de uma vida aonde agrada o coração de Deus, nós temos que seguir as atitudes, os exemplos que nós encontramos em Asa. Amados, Asa, ele deu um norte para o seu povo. Porque o povo estava vindo debaixo da tutela de dois reinados totalmente ímpios. Roboão e Abias. Nesse texto eu extraio duas lições e compartilho com vocês para que nós possamos romper com o passado, porque há muitas vidas que não estão rompendo nos dias de hoje, não estão alcançando vitórias, estão andando em círculos, sem ter um destino, sem ter um propósito. Começa as coisas, param, começa a estudar, param, começa um trabalho, para. Tudo para ele é pela metade, ele não consegue terminar nenhum desafio que ele propõe. Por que razão? Porque ele está preso ao passado, não houve um rompimento com o passado. Aquilo que ele viu, aquilo que ele percebeu, as coisas que o machucaram,
que deixaram ele desanimado, ele vem trazendo aquilo como algo muito pesado e não caminha, queridos. Nessa minha história, nessa minha vida de pastorear, impediu ou impede que muitos levem uma vida aonde conseguem conquistar muitas coisas. Muitos não conseguem conquistar um casamento abençoado. Muitos não conseguem conquistar um emprego abençoado. Muitos não conseguem obter, ó Pai, sucesso da sua vida. Estão sempre andando em círculos. Mas eu declaro, querido, na autoridade do nome do Senhor Jesus, preste atenção nesta palavra e com certeza Deus vai permitir que haja uma mudança sobrenatural na sua vida física, emocional, familiar, conjugal, profissional, seja o que for, meus queridos. Preste atenção. A primeira atitude, ou a primeira lição que eu vejo aqui na vida de Asa, para que ele pudesse romper, para que ele pudesse ser um rei vencedor, para que ele pudesse fazer diferença na sua geração, primeira coisa, meu querido, ele fez o que era bom e reto aos olhos de Deus. Tudo aquilo que o seu avô não fez, tudo aquilo que o seu pai não fez, ele resolveu fazer. Porque eu creio que Asa chegou e disse, olha, meu avô não governou segundo os princípios que ele havia aprendido de Deus. O meu pai não observou os princípios da palavra de Deus. Inclusive a mãe dele, Maca. Mais para frente, se vocês lerem em casa esse texto, vão perceber que o próprio Asa tirou Maca, sua mãe, do reino, porque ela também era uma mulher má, uma mulher que não temia Deus, uma mulher que não fazia aquilo que era bom, aquilo que era reto. Mas aqui, Asa levanta e diz, não, eu sei o que não deu certo. Amados, que coisa maravilhosa quando eu e você entendemos. Eu não preciso sofrer mais, porque tem pessoas que já sofreram por mim, eu sei o que não dá certo. Eu e você temos que parar e fazer uma leitura do tempo que nós vivemos. O que não deu certo na sua vida quando você era criança? O que não deu certo no lar em que você nasceu? O que não deu certo, né, no trabalho de alguém da sua família? O que não deu certo? É só não fazer aquilo. É só não fazer aquilo que vai ter uma vida diferente. Asa percebeu, se eu não fizer o que meu avô fez, se eu não fizer o que meu pai fez, se eu não fizer o que minha mãe faz, eu certamente serei um rei que vai marcar essa geração, um rei que vai fazer história. Você pode ser esta pessoa. Nós podemos ser esta pessoa. Então a primeira atitude que quer é fazer o que é bom e o que é reto diante de Deus. E é simples, queridos. Nós temos a palavra de Deus diante de nós. Nós temos a palavra diante de Deus diante de nós. Nós temos a Bíblia, que é o manual de vida. Nós temos diante de nós a direção. Nós temos diante de nós o norte pelo qual nós podemos caminhar. Nós temos na Bíblia a bússola que indica qual a direção a seguir. Tanto na vida financeira. Quantas pessoas hoje estão tendo dificuldade na vida financeira porque não aprendem a administrar? Primeiro, não louva o Senhor através da oferta, através do seu dízimo. Amados, ser dizimista é permitir que Deus proteja as nossas finanças quando somos fiéis. Oferta é semente. Quando nós semeamos, nós sabemos que existe uma lei da semeadura. Se eu semeio, eu colho, eu vou ceifar. Quando a palavra de Deus nos ensina com respeito ao relacionamento de filhos e pais. Pais, não provoquei seus filhos a ira. Filhos, honre teu pai e sua mãe. São direções corretas que, se você realmente levar a sério, não tem como não dar certo. Muitos
de vocês já viram que não deu certo. Muitos jovens já viram que aqueles que resolveram partir para experimentar o cigarro, experimentar a maconha, experimentar qualquer tipo de vício, eles viram que não deu certo, que os seus colegas de infância que resolveram experimentar essas drogas, a maioria já não estão mais vivos. Morreram. Vocês percebem? Aquela moça que resolveu não levar a séria fidelidade ao esposo, hoje estão aí sem ter um lar, sem ter alguém para cuidar dela. O marido que saiu de casa, deixou os filhos de qualquer jeito, hoje não tem o amor dos filhos, porque os filhos guardam mágoa, guardam ódio. Asa disse, não, eu quero fazer diferença. Eu não vou cometer o mesmo erro do meu pai, do meu avô Robão. Eu não vou cometer o mesmo erro de Abias, meu pai. Eu não vou cometer os mesmos erros que minha mãe comete. Eu preciso buscar a Deus. E para buscar a Deus, você vai ter que conhecer quais são os mandamentos, a direção que Ele dá. Os mandamentos de Deus, queridos, não são penosos. Muitas pessoas dizem, mas obedecer a Deus, eu vou ter que, não vou mais me divertir, eu não posso mais participar em balada, eu vou perder muita coisa. Não, você não vai perder muita coisa não, querido. Você não vai perder não, você vai ganhar, porque você vai ter uma vida mais saudável, você vai ter uma vida mais correta, você vai ser mais estimado, você vai ser mais amado, você vai proporcionar alegria para as pessoas que te acompanham. Asa resolve agir segundo Deus. E a Bíblia diz que ele fez que era bom e reto, não aos olhos dos homens, das pessoas, mas aos olhos do Senhor, seu Deus. Aos olhos do Senhor, seu Deus. Quer ser um vencedor? Quer ser um ganhador? Quer ser alguém de sucesso? Quer ser alguém que faça diferença? Busque ao Senhor através de Jesus Cristo. Faça o que é bom, faça o que é reto. Com Deus não tem meio termo. Meia mentira, meia verdade é mentira. Não existe meio termo. A palavra de Deus nos ensina. E quando eu e você procurarmos fazer o que a Bíblia nos ensina, certamente a nossa vida começa a sofrer uma mudança maravilhosa. Mas a segunda lição que nós encontramos em Asa está aqui no versículo 2, que é o tema da nossa mensagem, rompendo com o passado. E Asa, fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Versículo 3, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques. Amados, não tem como nós sermos um vencedor se nós não rompermos com o passado. Sabe o que é o passado? O passado é aquele baú. Muitos de vocês não sabem, não é? Nem sabem. Aquele baú antigo mesmo, que a primeira coisa que uma mulher ganhava quando adolescente, quando estava para casar, era um baú. E naquele baú ela ia guardando todo o seu enxoval. Toda a história dela estava ali, guardada naquele baú. O passado, meus queridos, é algo tão tremendo que ele influencia no nosso presente e no nosso futuro. Se nós não resolvermos romper com o passado, fatalmente seremos influenciados por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Mas há, querido, na palavra de Deus, uma oportunidade de rompermos com o passado. A Bíblia diz para conhecermos a Deus, a Jesus, porque Ele é a verdade, e essa verdade nos liberta. A palavra de Deus nos orienta que em Jesus somos novas criaturas. Quando o jovem rico chegou para Jesus perguntando o que ele deveria fazer para ser salvo, Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Olha, você tem que começar uma nova vida. Você tem que romper com essa vida religiosa. Você tem que romper com esse tradicionalismo. Você tem que romper com essas coisas do passado.
Nós não conseguiremos alcançar a vitória total se nós não rompermos com o passado, porque esse passado é o nosso baú. Ali estão, querido, todas as nossas atitudes, feitas e não feitas. Ali estão os nossos traumas. Quantas vidas hoje são traumatizadas? Crianças que quando estavam no ventre da sua mãe, ali dentro só ouvia brigas, só ouvia palavras de baixo calão, ouvia agressões verbais, tanto da parte do pai ou por parte da mãe. Essa criança nasce, vai crescendo, ela não pode ouvir um barulho que já fica apavorada. Ela não pode ouvir nada que mexe com as suas emoções, porque ali a sua mente vai ao passado, da qual ela ouvia muitas agressões, muito barulho, muitas brigas. Quantas coisas estão no passado por causa de pessoas traumatizadas? Queridos, ali no nosso baú, no baú do nosso passado, existe também, queridos, abusos. Quando se fala em abuso, nós já pensamos na pedofilia, já pensamos em coisas nesse sentido. Abusos emocionais. Estava ouvindo ontem uma palavra da pastora Valnice Milhomes, e ela fala falou até a respeito de abusos. E ela fala que quantas crianças foram abusadas emocionalmente. Lembra? Olha, se você passar de ano, eu vou te dar um presente. Se você passar de ano, eu vou dar, naquela época, eu vou dar, não era nem a Barbie, era a Suzy. Se você passar de ano, eu vou dar um triciclo. Se você passar de ano, eu vou dar uma bola de capotão. Estou falando do meu tempo, né? E as crianças se esforçavam, passavam de ano, e não recebia a sua boneca, a Suzy, não recebia a sua bola de capotão, não recebia o seu trenzinho elétrico, não recebia o seu triciclo. Essas crianças cresceram com trauma, e ela quer descontar agora nos seus filhos. Eu não tive, também meu filho não vai ter. Mas por outro lado, somos radicais. Não, eu não tive isso, meu filho não vai passar o que eu passei. E aí começa a dar tudo aquilo que o filho pede, aquilo que a filha pede, deixa as crianças crescer de qualquer jeito. O passado influencia o nosso presente, influencia o nosso futuro. No passado, queria estudar, mas não teve oportunidade. E o pai, não, você tem que trabalhar, porque para ser homem, para ter sua casa, tem que trabalhar. Não se preocupava com os seus estudos. E cresceram sem ter um estudo decente, sem ter algo que pudesse dar a ele um serviço melhor. Estão sofrendo e acabam sofrendo, porque ele acha também que o filho não tem que estudar, tem que trabalhar. Ou então o filho só tem que estudar, estudar, estudar. Vocês vejam, querido, são os extremos. Para que eu e você sejamos vencedores, nós temos que romper com o passado. Pegar aquelas coisas que estão lá, não permitir, querido. Muitos estão carregando este baú até hoje, arrastando com correntes pesadas este baú. Isso impede de você caminhar, impede de você alcançar o alvo, impede de você correr a boa corrida que está proposta para você. Feridas na alma, decepções, tudo isso está nesse baú chamado passado. Vocês percebem que as coisas boas nós não lembramos. Dificilmente nós nos lembramos de coisas boas. Mas quando você rompe com o passado, sabe o que vai acontecer? Você começa a lembrar das coisas boas. Às vezes, agora é eu e a Ruth, o ninho ficou vazio. Ana Priscila casou, foi embora, Vitor Paulo casou, foi embora, agora eu e a Ruth. Mas sabe, queridos, o passado, o nosso passado, não impede de estarmos vivendo o presente. E não nos impedir de chegarmos até aqui. E aí nós começamos a lembrar das coisas boas. Eu lembro, querido, que aos domingos era sagrado. Uma macarronada que minha mãe fazia. Era frango. Salada de alface.
E depois tinha aquela brincadeira, quem pegava a parte do peito, tirava aquela, né, eu esqueci como é que chama, aquele triângulozinho, e aí no final do almoço, aquele que tirou, escolhia alguém, e nós puxávamos, e quem ficava com a parte maior, ganhava. Eu não sei, não lembro muito bem que ganhava, mas que ganhava, ganhava, né? Ah, ganhei, acabou. Nós levamos coisas boas. Por quê? Porque o passado foi rompido. Sim, as decepções, dificilmente elas vão sair da nossa mente, mas elas não vão nos dominar, até porque existe não sei se é algo que está escrito, ou é um ditado popular, nós não podemos impedir que o passarinho pouse sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo dele fazer ninho. Isso que é coisa boa, meu amado. E nesta noite, não vou me alongar muito, porque eu vou continuar pregando esta palavra, porque há muitas coisas a serem declaradas, que dá muitos ensinos dentro desse tema, rompendo com o passado. Mas nessa noite você pode olhar para você, o que é que você está fazendo. As coisas do passado, querido, nós temos que influenciar em coisas boas. Quando eu olho para o passado, né, as pessoas, mas você teve uma infância difícil, uma infância complicada. Mas eu posso pegar as coisas boas. Eu olho para o meu passado, eu olho para o meu saudoso e falecido pai, e vejo algumas coisas que eu não gostava dele. Mas ele era meu pai, e sem eu ter esse entendimento de honrar pai, mãe, eu sempre o honrei. Mas quando eu assumi a minha condição de filho de Deus, eu cheguei à idade adulta, eu disse, eu não vou cometer alguns erros que o meu pai cometeu. Mas eu tenho o DNA dele. E eu preciso então colocar em prática as coisas boas. Uma das coisas boas que eu aprendi com ele era que meu pai não ia dormir enquanto toda a louça do jantar estivesse limpa. Hoje, essa semana mesmo, era 1h15 da manhã. Eu estava com sono, fui dormir. Quando eu olhei, havia ainda algumas vasilhas na pia. Eu voltei, lavei, enxuguei e guardei. São coisas que eu não esqueço do meu pai. Agora as outras coisas que aconteceu, porque ninguém é perfeito. Eu lembro das coisas boas e eu quero colocar em prática essas coisas boas. Asa, o que Asa fez? Asa rompeu com o passado. Olha só, querido, é gradativo. Tira, Senhor, tira, querido, da tua mente. Tira esse peso do passado. Meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Quando eu era criança eu queria ganhar uma bola, não ganhei. Tira isso, querido. Tira isso daí. Quebra, querido. Sonhos que você teve que não eram sonhos de Deus. Quebre coisas que você guarda. Tem pessoas que estão no teu 30º ano de casamento, ainda guarda cartinhas de namorado da infância. Cartinhas de namorados da escola, cartinhas de namorados na adolescência. Queima essas coisas, querido. Não traga o passado, porque certamente vai influenciar no seu presente e no seu futuro. E corta, querido, nesta noite, corta, rompe com esse passado que está impedindo de você caminhar. Glória a Deus se você não tem esse problema, aleluia, santo é o Senhor, louvado seja o Senhor pela sua vida. Mas se você não tem sido um vencedor, se você tem colhido muitas derrotas, se você não consegue terminar o que você começa, se você percebe que as mesmas atitudes erradas de alguém da sua família no passado está refletindo em você hoje, corte, tira, quebra, faça alguma coisa, mas diz, Senhor Deus, nesta noite eu declaro, venha quebrar todas as correntes que me prendem ao meu passado, quebre todas as cadeias que me prendem ao passado. Olha para Jesus. Seja livre, querido. Seja livre. Seja livre em Jesus. Nessa noite, Jesus dá essa oportunidade para você. Nesta noite, chega para Jesus e fala, Jesus, eu sei que tu és o meu Senhor e meu Salvador. E eu quero que nessa noite,
sejam quebradas. Todas essas cadeias, correntes que me prendem ao passado e não me deixam com que eu seja um vencedor. Eu quero ser feliz na minha vida familiar. Eu quero ser feliz no meu relacionamento. Eu quero ser feliz com os meus filhos. Eu quero ser feliz com aquilo que eu faço. Eu quero ser feliz com o meu trabalho. Eu quero ser feliz comigo mesmo. Que o Senhor faça bem para você nesta noite. E que você permita que o Espírito Santo venha e quebre essas cadeias. Quebre esses grilhões que estão impedindo de você caminhar. É tempo de chegar nesse baú e tirar tudo para fora. Jogar, queimar o baú. Queima, tira, quebra, queima. E diz, eu sou livre. Fernandinho canta uma música cristã muito bonita, né? Eu sou livre. Você é livre para aceitar Jesus ou para rejeitar Jesus? Você é livre para receber o que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Hoje é noite de você romper com este passado. Hoje é noite de você começar e iniciar uma nova vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Pai, por esta noite. Sabemos, ó Pai, que ainda há muitas coisas a serem faladas com respeito a uma vida presa a um passado. Mas eu sei, ó Pai, que nesta noite o Teu Espírito Santo há de usar estas palavras. Há de usar a Tua palavra para que vidas que estejam nos ouvindo nesta noite possam tomar uma posição de viver fazendo o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Não aos olhos das pessoas, aos olhos do Senhor. Porque quando fazemos o que é bom e reto aos Teus olhos, as pessoas que nos cercam serão abençoadas. Pai, que nesta noite, Senhor nosso Deus, seja uma noite oportuna, onde pessoas vão tirar, ó Pai, aquilo que tem prendido. Vão quebrar, vão cortar todo, Pai, cordão umbilical que prende ao passado. Traumas, tristezas, decepções, amarguras, abusos. Nesta noite, meu Pai, entra com graça nessas vidas, para que nesta noite eles possam levantar de onde eles estão agora e dizer, eu sou livre em Jesus, e eu vou partir agora em busca do meu propósito, do propósito que Deus colocou na minha vida. Nada agora vai me impedir de eu terminar o que eu comecei. Pai, em nome do Senhor Jesus, declare estas verdades. E eu profetizo hoje, algo tremendo está acontecendo nas vidas daqueles que estão nos ouvindo. Para que eles possam ser alguém que faça diferença. E as pessoas vão dizer, ah, olha só como ele mudou. Ele não era assim, mas ele só mudou porque ele tomou posição. Asa disse, eu não vou ser como meu avô, não vou ser como meu pai. Eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Seja assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? O pastor Ruth vai estar dando a palavra final, agradecendo a Deus. Amém, glória a Deus, né, amados? Ouvindo ali os comentários, os irmãos, amém, glória a Deus, é isso mesmo, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, ela não fica velha, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Feliz e agradeço a Deus por você que esteve aí, você que entrou, que participou, e que esta palavra mesmo frutifique na sua vida. Haja algo novo neste tempo, mesmo estamos vivendo uma pandemia, mas sabendo que nós não vamos viver do passado, nós estamos indo para frente. E o versículo 6 do capítulo 15, que o pastor pregou, diz assim, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Amém, Jesus. Porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia. Amém, Glória a Deus. então, vai exigir de você um esforço, o acertar, o desejar, a olhar para frente, não para trás, mudar, mas você vai ver a recompensa. Aleluia. E é isso que nos anima e nos conforta.
e nós podemos dar glórias a Deus e agradecer. Vamos agradecer? Amém. Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor é o nosso Pai, Paizinho, Abba Pai, aquele que está cuidando de nós. Oh, Deus, muito obrigada, Pai querido, que cada um que esteve conosco nesta live, Pai, que ouviu a Tua palavra, declaramos, Pai, que o Espírito Santo, Pai, ainda, Senhor Deus, abre mais a mente, Pai, faz essa palavra, Senhor Deus, aquilo que ainda não entendeu, Senhor Deus, ser entendido, que durante essa semana, essa palavra possa ir, Senhor Deus, sendo esclarecida e mostrando pontos na nossa vida, Pai, que precisamos esquecer e caminhar para frente, e ir, Senhor Deus, olhando para o futuro, ó Pai amado. Mas que as dificuldades do passado sejam degraus, ó Deus. Aleluia. Degraus, Pai, e não venha nos derrubar. Porque nós olhamos nela e subimos em cima daquela dificuldade. E vamos, Senhor Deus, a cada dia crescendo em conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. Pai, muito obrigado mesmo, ó Deus, porque o Senhor nos anima, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Sim, Pai, mãos quer dizer trabalho, mão quer dizer atitude, mão quer dizer eu pego isto, eu largo isto. Mas, Pai, o Senhor vai estar conosco e nós veremos a recompensa. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Que você realmente tenha uma semana de bênçãos aí na sua casa, na sua cidade, com a sua família, ou você casal, mas você possa sentir essa grande alegria de saber que a palavra de Deus, ela fala do nosso dia a dia, das nossas dificuldades, como falou de Asa. Mas Asa não ficou nas dificuldades, ele foi caminhando, melhorando. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma semana poderosa na presença do Senhor Jesus e em companhia de sua família. Amém, queridos? Deus abençoe. Até quinta-feira, às 19 horas, em nome de Jesus. Até mais, amados. Deus abençoe.